esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e colher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que esta palavra agora meditada devolva-nos a alegria que somente Jesus pode nos oferecer. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 3º domingo do Advento, domingo da alegria. O Senhor vem, e diante desta expectativa, somos tomados pela força desta palavra que vem ao nosso encontro, para que de fato ouçamos o que hoje a palavra tem a nos dizer. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. O motivo da alegria do cristão não está nas coisas e nem nas pessoas, mas o motivo da alegria do cristão está em Cristo. Então, todas as vezes que você fazer o seu exame de consciência e perceber que você precisa experimentar esta alegria, busque a Cristo. Não se condicione àquilo que vai te dar apenas uma alegria momentânea ou passageira, mas permita ser tomado por esta graça especial que hoje te é direcionada, a graça de Cristo, que pode te dar a verdadeira alegria. Por isso, com o salmista, nós cantávamos: exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque grande em vosso meio é o Deus Santo de Israel. E agora vem
o Evangelho para nos auxiliar nesta caminhada que estamos fazendo deste tempo litúrgico forte, o Advento. Eu lhes dizia na homilia do domingo passado que neste tempo nós somos acompanhados por dois personagens bíblicos, João Batista, que ouvíamos já no domingo passado e hoje ouvimos novamente, e no próximo domingo vamos acompanhar Maria. Então, na semana passada, quem participou da missa ouvia o Evangelho que nos dizia: eis a voz que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. Que toda colina, que todo monte seja rebaixado, que todo abismo seja aterrado, que todo caminho tortuoso seja endireitado. Ou seja, a profecia de João, que inicia no deserto, convida o povo de Deus a um caminho de conversão. João foi o último degrau do Antigo Testamento, considerado também o último profeta do Antigo Testamento, porque depois dele vem a grande novidade, vem a plenitude da revelação, vem o nascimento de Jesus, que abre uma nova fase da história. E diante do convite que João fazia aos seus ouvintes, nós damos continuidade com o texto de hoje. Porque agora 3 grupos se aproximarão de João para perguntar o que devemos fazer. Então, diante da conversão, da metanoia, da mudança de mentalidade que leva a uma mudança de atitude, o que devemos fazer? E eu acredito que esta pergunta não é apenas da multidão, dos publicanos e dos soldados, mas essa pergunta também é nossa. E ela me acompanhou durante toda esta semana na meditação deste texto para preparar esta homilia de hoje, me questionando o que eu devo fazer. Então agora nós vamos voltar ao texto, porque será ele a nos dizer, por meio da boca de João, o que nós devemos fazer. Então, se você está aí com o Evangelho, retome Lucas capítulo 3, vamos aos versículos 10 e 11, os 2 primeiros versículos. Leiamos juntos. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O primeiro grupo, a multidão. Esta multidão era considerada um grupo excludente para os judeus, porque não eram pessoas instruídas e conhecedoras da lei de Deus, da lei de Moisés. Então são esses os excluídos, os marginalizados pela religião, talvez pela sociedade, que se aproximam de João perguntando o que devemos fazer. E a primeira atitude remete à caridade, remete à solidariedade e, consequentemente, à fraternidade. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha que interessante, nós estamos já na 3ª semana do Advento. Logo, logo chegaremos à grande festa do Natal. Mas hoje, qual é a voz que nos prepara para o Natal? De repente não é a voz do Evangelho, mas é a voz do comércio, que te diz, para esse tempo de Natal, você tem que comprar, você tem que consumir,
você tem que gastar de repente aquilo que você não tem, mas ali envolvido pelas propagandas, pela Black Friday e tantas outras coisas, nós de repente somos levados por esta enxurrada e achamos que o verdadeiro sentido do Natal está na compra e no consumo. E agora vem a palavra de Deus nos provocar a um movimento contrário. Para esse tempo, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Para esse tempo, quem tem muita comida na sua casa, na sua despensa, na sua geladeira, seja solidário e fraterno e ajude aqueles que não têm o pão nosso de cada dia. Qual é o movimento que te move para o Natal? O do comércio, o do consumo, ou o do evangelho, o da caridade, o da fraternidade? A palavra de Deus hoje precisa nos dar uma sacudida, precisa nos ajudar neste aprimoramento de vivermos de fato este tempo novo de uma forma nova. Então, não tenha medo de ser solidário. Não permita com que o egoísmo te tome e te impeça de partilhar o pouco que você tem, de repente com outro que tem muito menos, e que o seu pouco fará a diferença na vida destas pessoas. Eu gosto muito de uma frase de Dom Helder Câmara, que diz assim: ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer, e ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então é neste intercâmbio de dons, é nesta abertura generosa ao convite da palavra, que hoje eu devo olhar para o meu guarda-roupa, para a minha sapateira, para a despensa da minha cozinha, para a minha geladeira, e dizer: o que eu tenho aqui que eu posso passar para frente e ajudar quem precisa? Eu estava observando que esse período da pandemia nos ensinou que nós não precisamos mais do que de 3 pares de sapato, minha gente. A pandemia nos ensinou que nós já não precisamos mais de um guarda-roupa de 5 metros para que fiquem cheios de roupa, porque já não é mais tão necessário. E agora a palavra de Deus nos convidando à caridade, à solidariedade, à fraternidade, é necessário que nós avancemos nesse caminho de conversão. Vamos ver agora o segundo grupo, o grupo dos cobradores de impostos. Vamos ver agora o que João vai lhes dizer. Tomemos aí os versículos 12 e 13. Vamos ler juntos? Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. O grupo dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos pelos judeus. Por qual motivo, padre? Por causa da corrupção. Porque eles eram cobradores de impostos, e além de cobrar o que era estabelecido pelo Império Romano, que era o poder político que dominava naquela época, eles também cobravam a mais do que era estabelecido. Então, só para vocês entenderem que a corrupção não é algo novo na história da humanidade. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás, imagina. Então, sendo os publicanos também rejeitados,
por causa dos trambiques, das gambiras, da desonestidade, da injustiça, eles, provocados pela palavra de João, perguntam: mestre, o que devemos fazer? E a palavra para eles é muito direta e objetiva: não cobreis mais do que foi estabelecido. Se para o primeiro grupo da multidão João os provocava à caridade, agora para o segundo grupo, os publicanos, cobradores de impostos, João os provocará à vivência da justiça. Fazer o que vocês devem fazer naquilo que lhes competem, diante do trabalho e da missão que vocês exercem em meio à sociedade. Porque a partir do momento que vocês agem por meio da corrupção, vocês tiram principalmente dos mais pobres e necessitados para se enriquecerem. E esse caminho da corrupção, que continua sendo muito atual, até mesmo hoje na nossa sociedade, é um caminho de injustiça, porque para uns se enriquecer, outros tantos precisam se empobrecerem. A riqueza de um é paga pela pobreza de outro. E é diante deste caminho que vem hoje João, de repente como uma voz que grita no deserto, porque já não queremos mais ouvir esta palavra, nos dizendo: permitamos com que a justiça faça parte da nossa vida. Permitamos com que a justiça oriente o nosso trabalho, o exercício da profissão que nos dedicamos a cada dia. Porque de repente é muito fácil nós olharmos os noticiários e apontarmos o dedo para Brasília, para os políticos, para as autoridades constituídas. Mas de repente é difícil para nós, no nosso trabalho e no nosso cotidiano, nas relações de convivência da família, das atividades que exercemos, pararmos e nos perguntarmos: a justiça faz parte da minha conduta? Ou é a corrupção? Então, a palavra, ela vem para nos provocar. Por quê? Porque pede de nós uma tomada de consciência para uma tomada de decisão. E isto é conversão. João pregava anunciando um anúncio de conversão para os seus ouvintes. Agora vamos ao terceiro grupo, o grupo dos soldados. Versículo 14. Olha o que está escrito aí. Vamos ler juntos? Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O exército do Império Romano foi um dos exércitos mais cruentos de toda a antiguidade. E Jesus sofreu a consequência disso. Se nós lermos os evangelhos até o final, veremos que as autoridades de segurança pública, em nome do império, ali principalmente executada pelos soldados, vai maltratar muito Jesus até a hora da morte de cruz. Então agora vem este terceiro grupo, que também não era bem visto, o dos soldados. E eles também, incomodados pela pregação de João, e querendo fazer uma nova experiência, pergunta a ele: o que nós devemos fazer? E aí João vai dizer: não tomeis à força o dinheiro de ninguém, e nem façais
falsas acusações. Aonde João chega à raiz do problema? Para provocá-los à vivência da honestidade. Primeiro grupo, vivência da caridade. Segundo grupo, vivência da justiça. E agora o terceiro grupo, vivência da honestidade. Não tomais dinheiro de ninguém pela força das armas. Não achais que a violência resolverá todos os problemas. E o Evangelho sempre me encanta porque ele é muito atual. Porque diante da insegurança e dos grandes desafios que hoje nós também vivemos, de repente, a saída que nós encontramos para a solução destes mesmos problemas pode ser a violência, pelas armas, pela força do braço, pela maldade. E a partir do momento que nós somos tomados por este sentimento, vamos nos tornando reféns desta prisão que nos aprisiona também. E hoje a palavra quer nos provocar a uma nova atitude. E o advento é para isso, porque é tempo de conversão. Eu estou disposta a permitir com que a paz de Deus alcance o meu coração, para que diante de tudo aquilo que gera violência dentro de mim e que me torna violento, possa ser pacificado. Será que hoje eu tenho a generosidade de acolher esta palavra, para que diante da desonestidade que muitas vezes vai ser atrativa aos meus olhos, naquela proposta que eu recebi lá no trabalho de um conhecido, até mesmo de uma autoridade política, será vencida pela graça do Evangelho, que hoje me convida à vivência da honestidade. E se nós descobríssemos a força da palavra e o que ela tem para nos oferecer, ela seria capaz não só de nos transformar, mas de transformar o ambiente que está à nossa volta. Caridade, justiça e honestidade. Caridade, justiça e honestidade. Olha que interessante, João não mandou ninguém mudar de profissão. Vocês repararam isso? Não falou para o cobrador de impostos: esta é uma profissão muito corrupta, mude de emprego. Não. João não falou para o soldado: essa profissão é muito violenta, saia dela. Não. João os convidou a olhar para onde? Para dentro. Porque a partir do momento que eu fico colocando a culpa demais no outro, nas estruturas, no meu trabalho, eu não sou capaz de olhar para dentro de mim e me indagar, me questionar: o que eu preciso mudar? Se eu fico olhando só para os outros, para as estruturas, de repente eu não sou capaz de olhar como estes três grupos olharam para João, para que eu também pergunte: mestre, o que eu devo fazer? Então, mais do que acusar o outro, mais do que colocar a culpa no outro, hoje o Evangelho te convida: olha para dentro de você. Permita com que esta palavra também te alcance e te transforme naquelas realidades que precisam ser transformadas para a vivência da caridade, da justiça e da honestidade. Agora vem a segunda parte do Evangelho. O povo estava na expectativa de que o Messias chegaria. Eu já lhes disse isso, que em todo o Antigo Testamento,
O povo de Israel era motivado por aquilo que eles chamavam da expectativa messiânica. Eles esperavam o Messias da parte de Deus, que trazia a salvação para o povo judeu. A partir do momento que eles perceberam a conduta, a disponibilidade, a autenticidade de João Batista, eles ficaram com a pulga atrás da orelha. E perguntam para ele: então você é o Messias que veio da parte do Pai? Agora vamos ver qual foi a resposta de João. Pegue aí o seu folheto, o versículo 16, já no final do texto. Vamos ler juntos a resposta de João? Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Olha que interessante. Quando eles pensaram que João era o Messias, João dá uma resposta enfática, clara, precisa, reconhecendo quem ele era e qual era a sua missão. Vocês esperam o Messias, mas eu não sou o Messias. João dizendo: enquanto eu batizo com água, ele vos batizará com fogo. Ou seja, ele é muito maior, ele é muito mais forte do que eu. E diante desta grandeza, eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Por que João usa esta metáfora? Porque quem poderia desamarrar a correia da sandália do judeu era apenas o escravo. Um judeu não poderia desamarrar a sandália do outro, porque isso era considerado vergonhoso. Por mais que o judeu fosse escravo do outro judeu, mas sendo da raça, sendo do mesmo povo, um judeu não poderia fazer isso para o outro. Então apenas o escravo pagão, ou seja, de outro povo, de outra religião, poderia fazer isso. E agora vem João assumindo a sua condição e não querendo vender um rótulo daquilo que ele não era. Por que nós temos que parar aqui nesse trecho do Evangelho? Porque de repente hoje, principalmente aguçados pela comunicação social e agora de maneira mais atualizada pelas redes sociais, nós sempre queremos apresentar um rótulo que de repente não condiz com o produto. Vocês já repararam isso na rede social? Sempre tem que estar carinha bonitinha, alegre, bonito, bem arrumado. Por quê? Porque lá não permite você se apresentar triste. Porque lá você não pode revelar os seus sentimentos diante da angústia, da dor. Sempre o produto tem que estar muito bonito e o rótulo tem que estar muito colorido. E aí somos convencidos por esta cultura que somos maiores do que o outro, que somos melhores. E aí começamos a vender um falso estereótipo de quem nós somos, que de repente não condiz com a realidade e com a verdade do nosso ser interior. João não teve vergonha de dizer: eu não sou o Messias. Pelo contrário, ele vai dizer: eu não sou digno de ser escravo dele, nem mesmo para desamarrar as correias de suas sandálias. Enquanto eu estou aqui como a voz que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, o meu batismo é apenas de água, de conversão. Ele não tem o poder de apagar os pecados, mas virá aquele que é mais forte do que eu,
e por meio da sua missão, o seu batismo será de fogo, porque purificará, porque salvará dos pecados. Eu estou aqui preparando o caminho daquele que é maior do que eu. E aí nós poderíamos agregar mais uma virtude àquelas três que nós falávamos agora há pouco. Nós falávamos da caridade, da justiça e da honestidade. E agora nós poderíamos agregar uma quarta, a da humildade. João foi humilde. Vocês sabem o significado da palavra humildade? Ela vem da palavra humus. Sabe o que é humus? Terra fértil, terra adubada, que tudo que planta nela cresce e produz muitos frutos. Quer frutos no advento? Tenha humildade. Quer frutos para o casamento, para a vida, para o trabalho? Assuma a sua condição real. Não queira viver com uma máscara que de repente te convence que você é o melhor, o mais poderoso, aquele que domina toda a situação, e que de repente isso não resolve os seus problemas e não te faz bem. Então a tomada de decisão de olhar para dentro de mim e reconhecer quem eu sou, quem é você, é também caminho de advento. E a partir do momento que essa palavra nos provoca, nos exorta, com certeza ela pode fazer a diferença, e fazer a diferença para melhor. Vamos encerrar agora? Olha lá os versículos 17 e 18, para nós fecharmos. Vamos ler juntos? Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Ele virá. Quem é este ele? Dá para entender pelo contexto? Ele virá com a pá na mão. Quem é este ele? Jesus. João está preparando o caminho de quem? Jesus. Olha que interessante a imagem que nos vem à mente. Jesus com uma pá na mão. E ele vai vir para fazer o quê? Uma limpeza. De repente você tem um jardim em casa, uma horta, um lugar onde você planta aquilo que você gosta, né? Como a gente diz aqui no Goiás, as nossas plantinhas. E com esse período chuvoso, a grama, a praga, as outras coisas podem crescer, e de repente vai tirando a vitalidade daquilo que está plantado. Além de ficar feio também, o jardim, a horta, a grama toda lá cheia de capim. E aí o que nós precisamos? Das ferramentas que fazem a limpeza. Toda limpeza de jardim é cansativa, né? Tem que agachar, machuca a mão. Mas depois que você termina a limpeza, que você olha, você fala: nossa, mas ficou bom demais da conta. Está cansada, a mão está machucada, os pés estão todos sujos. Por quê? Porque o trabalho da limpeza, ele foi laboroso, ele foi exigente. Mas depois, a consequência, o resultado é muito positivo, é muito bom. A gente tem uma sensação de alegria, de satisfação. Por que o exemplo do jardim? Porque agora nós vamos transcender e nós vamos para a dimensão existencial. O caminho que João nos propõe é nos preparando para Jesus. E hoje nos vem a pergunta:
Eu estou disponível para acolher Jesus com a pá na mão, com a enxada na mão, para fazer a limpeza do meu jardim interior que precisa ser limpado, como a eira, como as plantações de trigo. O advento tem me ajudado na vivência da caridade, da justiça, da honestidade, da humildade. Diante desta asepsia, diante desta limpeza interior que hoje precisa ser realizada em mim. Como eu lhes dizia, o trabalho da limpeza do jardim é árduo, mas a consequência é muito boa, porque vem a alegria. E hoje é o domingo da alegria, por isso que a vela que nós acendemos é rosa e não roxa. A verdadeira alegria que você busca, na dimensão mais profunda da sua existência, precisa passar por esta limpeza, que somente Jesus pode fazer em você. Por isso, hoje, Ele vem com a pá na mão e vai limpar a sua eira e recolher o seu trigo. Ou seja, tirar o que é sujo, tirar o que não presta e evidenciar o que é bom. Então, olha que interessante, é limpar a eira e recolher o trigo. Tem muita coisa suja que precisa ser limpada? Tem. Mas tem muito trigo bom que precisa ser colhido. Não é só sujeira, não é só praga, não é só grama, não é só pedra. Existe muito trigo bom. E é também tempo de limpeza, mas é também tempo de colheita. Ele vem com a pá na mão para limpar a sua eira e para recolher o trigo. Portanto, alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Então vamos pedir isso? Qual é a eira que hoje Jesus precisa passar o machado, a pá e a enxada? Qual é o trigo bom que hoje eu preciso me abrir e colocar nas mãos de Jesus e falar: obrigado, porque se tem colheita, é porque o Senhor está aqui do meu lado me ajudando. No exercício do trabalho, da família, da vida social, da vida em comunidade, eu tenho vivido a caridade, a justiça, a honestidade, a humildade. Então, por um instante, faça o seu exame de consciência. Feche os seus olhos, pense como está a sua vida. Como você tem se preparado para este tempo do Natal? Como é que está a sua eira interior? Como é que está o seu jardim interior? Vai pedindo esta graça da caridade, da justiça, da honestidade, da humildade. Vai dando a oportunidade para que Jesus faça essa limpeza interior e recolha o trigo bom que existe dentro de você, para que você volte à alegria. Alegrai-vos no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Se há muito tempo você já não consegue mais experimentar a alegria, peça essa graça para Jesus hoje. Fala para Ele: me ajude a fazer o caminho que vai me possibilitar uma nova alegria, porque é disso que eu preciso, Jesus. Ajudai-me. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma
Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Cura-me, cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração.